A graça e a paz a todos os irmãos, mais uma vez é motivo de alegria e de felicidade de estarmos aqui falando da palavra de Deus, ou seja, não de sistema, mas sim da graça que nos habita dentro da nossa vida. Meus irmãos, ontem eu não fiz um vídeo porque estava resolvendo coisas familiares e eu não participei nem do meu grupo, dos grupos que eu tenho, do grupo do irmão Estênio, Mente Iluminada, e do grupo da irmã Sônia, A Tua Graça Nos Basta. E eu estou aqui mais uma vez para agradecer a todos que seguem no meu canal no YouTube, como seguem também no TikTok. Como os que não seguem, o nome do meu canal do YouTube é Ferreira Pura Graça. E o nome do TikTok é f.pura.graça. Então, meus irmãos, como o sistema religioso insiste com essa insistência da volta de Jesus, a Bíblia nos explica em vários capítulos e vários versículos. Ontem mesmo eu estava na casa do meu sobrinho e nós estávamos pesquisando, olhando na Bíblia, e tem mais outro capítulo e outro versículo que nos mostra como Jesus já voltou, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 11, versículo a partir do 50. Então, antes de eu ler, eu peço a cada um que compartilhe, comentem, espalhe esse vídeo, dê o máximo de pessoas que vocês puderem, espalhando esse vídeo, porque o sistema religioso ele vai continuar sempre nessa insistência, dizer que Jesus está voltando, porque eles colocam a palavra de Deus como um instrumento, ou seja, como uma partilheira para vender a palavra dele. E a palavra dele nos ensina, no seu capítulo e no seu versículo, mas diz assim, que de graça ele nos deu e de graça ele nos dará, de graça nós temos que dar também. É mais ou menos assim. Então, por que é que eles continuam pregando essa palavra, pregando mentira, dizendo que Jesus está voltando, se a Bíblia nos ensina em vários capítulos mesmo? Ontem mesmo eu encontrei mais um. Ontem eu estava lendo a Bíblia na casa do meu sobrinho e encontrei mais um falando que Jesus já voltou. Então, o Espírito, os escolhidos dele, como a Bíblia nos ensina dizendo que ele, o Espírito que vai voltar para ele. É o Espírito, o nosso Espírito que vai voltar para o Pai. Então, antes disso, eu peço a cada um que comentam, compartilhem esse vídeo, dê o like de pessoa que o máximo que vocês puderem. Se inscreva no meu canal, no canal do YouTube, como eu já falei no começo do vídeo. E siga no TikTok. Graças a Deus o TikTok e o YouTube está só crescendo meu canal. Porque eu estou aqui, não é para me engrandecer, mas sim já para mostrar esse grande Deus que já vive dentro de nós. Que nos ensina a gente ter a dominação dessa própria carne, que essa carne é tenebrosa que não agrada a Ele. Eu pergunto a cada um antes de ler, quem de vocês reconhece que essa carne, ela não vai voltar a ser pó? Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser negro, pode ser branco, pode ser baixo, pode ser alto, pode ser o que for. Todos nós vamos voltar para o buraco. Todos nós vamos voltar para a sepultura. É onde eles colocam mais uma manipulação contra a nossa vida. Mas o que nós vamos falar é sobre a vinda de Jesus, que se encontra em Lucas 11, que diz assim, ó, para que desta geração, tá vendo? Desta geração, seja requisito o sangue de todos os profetas que desta fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vós, digo, será requeridor desta geração. De novo, está falando de geração. Aí no 52 diz assim, ó, ai de vocês, doutores da lei, que diraste a chave da ciência, vós mesmo que não entraste no impediente dos que atravessam. Então, quando ele fala em geração, meus irmãos, a gente pesquisa no Google
o que é que significa geração. Geração é 40 anos, naquela época de Jesus. Essa palavra ela já foi escrita há mais de 2000 e tantos anos. Então tudo bate. Quando Jesus estava falando para os fariseus, ele estava falando isso aqui era para os fariseus, que até quando você vai continuar a partir do 52, ou do 53, diz assim, ó, diz-lhe ele isto, como começaram os escribas e os fariseus a apertá-los fortemente e fazê-lo acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas. Olha, para você ver como eles eram maldosos com Jesus, arrumando cilada para ele, como aconteceu. Mas por que aconteceu? Foi porque exatamente os fariseus tinham poder, tinham autoridade? Não, porque Deus tinha um propósito, Jesus tinha um propósito de vir aqui nesse mundo. Porque se Jesus não viesse aqui nesse mundo como carne e nos ensinar exatamente como a graça hoje ela é habitada dentro de nós, que isso, essa graça, ela é eterna, nós estávamos de lá para cá, nós estávamos perdidos, nosso espírito estava cada vez perdido, não tinha condição, por isso que ele veio salvar o nosso espírito, não foi a carne. Então os fariseus estavam formando cilada para ele, e diz aqui, ó, a fim de espalhar a sua boca algumas coisas para acusar ele. Vocês estão entendendo? Então quando ele estava pregando para as pessoas, que tinha muitas pessoas, que Jesus ele não ia atrás de ninguém, Jesus saía andando e as pessoas iam atrás dele, porque se admirava das palavras dele, se admirava dos milagres dele, se admirava das palavras que ia ser revelada, como João Batista anunciando a vinda do Cordeiro. A mesma coisa quando Jesus veio aqui nessa terra, ele veio anunciando que ia fazer o fim da lei, ou seja, ia fazer um novo templo dentro de nós. Como explica em João 4, versículo do 20 ao 25. É só ler, ele falando para a mulher samaritana, que ele ia fazer um novo templo, que nós ia adorar o Senhor, nem mais, nem em monte e nem em Jerusalém. Ia vir buscar atrás dos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Mas Ferreira, tu só leu os 50 até os 54, então pode ler do começo, porque para o ouvido não ficar muito grande, pode começar a ler Lucas do capítulo 1 até os 54, para você ver se tu não se bate. Geração, meu povo, geração, ele estava falando daquela geração, ele não estava falando exatamente dessa geração que nós vive. Essa geração que nós vive é 35 anos. Naquela época era 40 anos. E a Bíblia tem mais de 2000 e tantos anos escrita já. E vocês sabiam que os fariseus, o sistema religioso adulterou a palavra? Mas as palavras de Deus, as verdadeiras palavras de Deus, que é a graça, não teve condução dele adulterar. Ou seja, o ser humano, ele adulterou a palavra. Tem palavra exatamente como o entendimento que eles falam no sistema religioso, que não é de acordo com o que Jesus falou quando ele estava aqui nessa terra, como ser humano, como nós, que sentia dor, sentia tristeza, sentia sofrimento, que nem quando ele foi açoitado pelas pessoas, que as pessoas começaram a bater nele, chicotear ele, levar ele naquela cruz, ele ser pregado e morto. Jesus veio como um ser humano, só que ele disse que o que está em nós é maior. O que é o que está em nós? O que ele habitou depois da cruz, que é a graça. Estão entendendo, meu povo? Então é isso. Não vou dizer exatamente que todo mundo que vive nesse sistema, nessas igrejas, não são salvos, não são filhos de Deus, jamais. Mas eu digo uma coisa, que tem muita pessoa nesse mundo que vive nesse sistema religioso, na igreja católica, na igreja evangélica, que são enganados por esses líderes religiosos, ou seja, fariseus. Tem muitas pessoas enganadas, como tem muitas pessoas também que entendem, mas a ganância do dinheiro é maior. Estão entendendo? Pois é isso, meus irmãos. Foi mais uma vez, eu agradeço por essa maravilhosa oportunidade. E aqui, Ferreira, agradecendo a Deus por essa sexta-feira, por essa palavra. E é graça no sistema religioso. E nós estamos por cá.